Começou a gravar. Gente, seguinte. Hoje nós vamos começar a nossa aula e nós vamos discutir... Peraí, tem a galera entrando ainda. Nós vamos discutir as estratégias argumentativas presentes no texto dissertativo argumentativo. Ou seja, que argumentos eu posso utilizar no texto, né? Como eu posso me valer da argumentação na hora do texto. E aí, eu trouxe para vocês um texto, quer dizer, eu trouxe mais de um texto, né? Mas vamos ver aqui como é que vai funcionar nossa aula de hoje, né? Eu pergunto assim, o que são essas estratégias argumentativas? Quando a gente está escrevendo texto, o que são estratégias argumentativas? Vamos supor aqui que eu quero discutir um tema, certo? E eu vou colocar um tema diferente dos temas que estão dispostos na aula de hoje, beleza? Vamos supor que a discussão gira em torno de livros físicos e livros virtuais. O que vocês preferem? Vocês preferem livros físicos, livros virtuais ou a coexistência? Lívia já foi direta aí, disse que prefere físicos, Caitlin também, Jefferson também, Larissa. A maioria, aliás, todos que responderam falaram... Não, o Cristis acabou de responder os dois, né? Depende de quê, Cristis? Eu quero que você... O livro físico com cheiro de novo. Maravilhoso, né? Não tem coisa melhor na vida do que livro, cheiro novo de livro, verdade. Tem coisa melhor não, é verdade. Ok, mas olha só. Caitlin, né? Que falou aí do cheiro de livro novo, que eu adoro. Mas vamos pensar aqui, vamos refletir aqui comigo. Será que nessa discussão entre livros físicos e livros digitais, o cheiro de livro novo é a melhor estratégia argumentativa? Digo, é o melhor argumento que eu tenho para discutir? Certamente a gente pode ter outros argumentos, né? Mas aí eu pergunto, somente o cheiro do livro novo é o argumento? Vamos refletir sobre isso. Podem falar, tá? Olha só, eu adoro livro, adoro o cheiro de livro novo. Mas se nós começarmos a pensar nos argumentos do livro digital, eu acho que a gente começa a perceber que a argumentação vai girar em torno de algo mais convincente. Acho que tem mais favoráveis ao digital, exatamente, também acho isso. Questão ambiental, questão de espaço, questão de peso, né, para se transportar esse livro, né? Então a gente consegue perceber que mesmo preferindo o livro físico, quando a gente começa a raciocinar, né, quando a gente vai argumentar, a gente começa a perceber que existem argumentos mais convincentes quando a gente vai tratar do livro digital, não é isso? Mas é óbvio que eu estou trazendo essa questão aqui só para confrontar vocês, né? Para que a gente comece a refletir sobre, e por que não manter a coexistência, né? Christie falou aí sobre os dois. A coexistência é algo interessante. Ele falou mais que existem textos que se enquadram melhor no virtual, como os grandes artigos, e outros textos científicos que são do mesmo tamanho dos livros digitais. Larissa falou acessibilidade, geralmente os digitais são um pouco mais baratos, é verdade. Joan, é Joan ou Juan? Livro digital abre mais espaço para pirataria. Isso é um ótimo argumento, muito bom mesmo.
Adson, estou me acostumando a ler os virtuais. Show? Ah, ok. Eles são mais baratos. Verdade, Adson. E financeiramente, a questão das finanças é um ponto que a gente tem que levar em consideração, né? Lembre também da ecologia, professor. Não precisa de papel. Pois é, exatamente. A gente está percebendo aqui, vocês estão ótimos porque vocês estão fazendo exatamente o que eu quero que vocês façam, né? Argumentem. A gente está fazendo um teste aqui inicial, né? Eu lancei um tema e a gente está discutindo sobre esse tema, mas a gente ainda nem está aprofundando sobre esse tema, né? Ninguém pegou a questão da pirataria para discutir, por exemplo, né? Como o João falou, ninguém pegou esse argumento da pirataria para discorrer, para trazer um exemplo, para trazer uma citação, né? Se de repente a gente está frente a frente com o editor, né, da Companhia das Letras e do outro lado a gente está com o criador do Kindle, né, que é aquele leitor digital, obviamente essas pessoas vão precisar de argumentos mais desenvolvidos, mais concretos, para demonstrar para o seu público qual é o argumento, né, melhor para convencer as pessoas, não é isso? Então, é isso que a gente precisa quando vai escrever um texto. Nós precisamos elaborar melhor a argumentação. É como se nós estivéssemos num jogo de xadrez. A gente precisa pensar antes de mover a peça. E eu sempre falo aqui que o texto, diferentemente da fala, eu tenho mais tempo para elaborar, né? Então, o fato de você estar diante de um papel em branco ou do computador, né? Pegando aí a carona na discussão. Se a gente está diante de um computador, diante de um papel em branco, e a gente precisa escrever, a gente tem como pensar antes de fazer isso. Muitas vezes, quando a gente está no dia a dia e fala alguma coisa que magoa alguém, a gente pode se valer de um recurso, por exemplo, de dizer assim, nossa, falei sem pensar, fiz sem querer, desculpe, não era bem isso que eu queria falar, né? Então, quando nós estamos escrevendo, essa desculpa não é possível. Por quê? Porque nós temos tempo para pensar, entende? Então, eu tenho de saber bem o que escrever na hora que eu vou escrever. Porque o que você escreve vira registro, tá bom? Então, nós temos de ser iguais aos enxadristas, que são as pessoas que jogam xadrez. E aí, na semana retrasada, eu passei uma produção de texto cujo tema era consumo e sustentabilidade. Aí eu pergunto, esse tema é relevante? Respondam aí vocês. Meu Deus, a gente falou. Chris falou aqui, o livro físico é comprovado estatisticamente que ele tem uma maior facilidade do leitor absorver mais do que é lido, do que seja lido. Não, do que é lido. Seja por motivos sociológicos ou biológicos. Beleza, Christy. Beleza. Christy já deu ali uma desenvolvida ali no texto, né? Beleza. Só que assim, Christy, você está trazendo isso e está dizendo que estatisticamente é comprovado. Ok. Não é o espaço agora para que a gente procure essa estatística, para que a gente procure alguém que vai endossar isso. Mas, se de repente nós estivéssemos diante de um texto a ser escrito ou de um debate a ser desenvolvido, nós precisaríamos da fonte, não é? Não vale somente que eu diga, estatisticamente é comprovado, ou então algo do tipo, pesquisas indicam isso. Tá, beleza, mas quais são essas pesquisas? Quais são os órgãos que estão ali endossando essas estatísticas? Entendem?
Eu estou falando isso para todos os textos que nós fomos escrever, ok? Aí, olha só, eu perguntei se o tema era relevante e algumas pessoas já falaram, sim, é relevante. Beleza. Então, se é relevante, se eu vou escrever, eu preciso saber movimentar as peças do meu xadrez. Não é isso? Eu preciso ser preciso. Entendem? Porque, mano? Não. E aí, eu trouxe hoje um texto escrito por uma pessoa que me autorizou colocá-lo na sala de aula virtual. E aí a gente vai começar a leitura desse texto, como eu disse, que foi autorizado. Em 2015, a Organização das Nações Unidas, ONU, apresentou ao mundo a decisão sobre os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável globais, dentre os quais está listado em sua 12ª posição o objetivo de assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, defendendo assim a proteção do planeta Terra à degradação. Entretanto, assim como antes, consumo e sustentabilidade ainda perduram ser duas questões bastante longínquas de equilíbrio. Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os aspectos que contribuem para essa ocorrência. Gente, olha só. À medida que a gente vai lendo, a gente percebe que existem alguns pequenos desvios, né? Uma vírgula que não era para estar ali, porque a gente não divide sujeito e predicado com vírgula, né? Eu não posso separar o sujeito do predicado com vírgula. E aí, aqui, ó, bem aqui, ó, a Organização das Nações Unidas, né, apresentou ao mundo o quê? A decisão. Eu não preciso dessa vírgula aqui. Tá certo? Então, mas o que eu quero ver hoje nesse texto não é a escrita. Quando eu falo escrita, é sobre gramática, tá? O que eu estou avaliando aqui, que eu quero que vocês acompanhem comigo, é o desenvolvimento das estratégias argumentativas. Tranquilos? Por enquanto, tá tudo beleza? Estão me ouvindo? Ok, beleza. Valeu, Lívia. Já fez a correção das redações, prof? Da maioria, sim. Eu já falo sobre isso, beleza? Vamos lá. O sistema capitalista, ao qual a maior parte do mundo contemporâneo está submetido, tem como objetivo principal o excedente de lucro gerado pelas práticas de consumo incitadas. Para isso, há a ampliação da exploração de matéria-prima, a fim de se fabricar mais e mais mercadorias. Tais práticas, possuidoras de um ritmo cada vez mais acelerado, refletem na existência do dia da sobrecarga da Terra, data em que se constata que o déficit ecológico supera a capacidade da natureza de fornecer recursos ao nível do necessário humano, naquele determinado ano. Ok. Necessário humano naquele determinado ano. De acordo com a Global Footprint Network, essa data nunca foi tão antecipada quanto em 2019, quando marcou o dia 29 de julho. Esse fato é motivo para um nível de alarmante. Meu Deus, que leitura péssima. Esse fato é motivo para um nível de alarme jamais necessário. Ok. A gente consegue perceber que a pessoa trouxe uma argumentação sólida ou uma argumentação frágil. O que é que vocês consideram a priori? Assim, li agora e estou analisando. Tem uma boa argumentação ou não? Sim ou não? Para mim é bem consistente. Eu acho que tem.
Eu também acho que tem. Olha só, o aluno, assim, foi bem feita. Ou assim, foi bem feita, né? A argumentação está boa. Beleza, veja que o estudante, a estudante, né, traz para o texto informações que estão no nível de pesquisa, né? Assim, traz uma fonte, né? Mostra ali, ó, de acordo com fulaninho, existe essa data aqui nunca foi tão antecipada. E antes, ainda fala sobre o dia da sobrecarga da Terra, ou seja, tem um efeito argumentativo muito bom, né? Quando a gente traz essas informações exteriores ao texto, né? Olha só, faz-se relevante ainda destacar o crescimento populacional mundial como também causa da problemática, à medida que torna-se cada vez mais rara a disponibilidade de recursos naturais. Segundo Clarissa Ferreira de Macedo de Sepp, a raridade desses recursos é evidenciada na constatação de suas limitações, escassez e caráter finito, somado ao aumento de sua demanda em razão dos processos de produção e consumo. Enquanto o compasso da sociedade consumidora continuar a acelerar, o crescimento populacional será um empecilho, visto que as principais práticas de produção que se baseiam em recursos não renováveis e ainda por cima são destinados a serem descartados em curto prazo de tempo, gerando cada vez mais rejeitos, vão tentar abastecer a demanda. E aí? O que vocês acharam agora dessa argumentação? Boa, ruim, Lívia gostou? Uma pergunta. Vocês sabem quem é Clarissa Ferreira de Macedo de Sepp? Eu também não. Pois é, vejam só que quando vocês têm uma informação, essa informação não está na cabeça do leitor, né? Só não gostei da fonte que não diz onde é, que não diz de onde é direito. Ok, exatamente. Veja só, embora eu traga uma fonte, de fato, né, eu traga uma citação de autoridade, gente, eu não sei quem é Clarissa Ferreira, né? Acho que se dissesse a ocupação dela, talvez desse mais credibilidade. Exatamente. Segundo Clarissa Ferreira, de tal lugar, né? Segundo Clarissa, eu pensava que ele estava dizendo aqui Clarissa, mas é Larissa, né? Ele está falando com Larissa Cando. Segundo Clarissa Ferreira, da Global Footprint Network, ou Clarissa Ferreira da ONU, Clarissa Ferreira do IBAMA, enfim, de onde é essa Clarissa Ferreira? Né? A gente precisa entender. O final ficou confuso para mim, acho que preciso reler. Vamos reler juntos, porque de fato existe um problema aqui no final, Larissa. Larissa não, Grazi. Larissa falou assim, mostraria que ela tem propriedade para falar de temática. Exatamente, exatamente. Eu não sei quem é Clarissa. Clarissa é minha mãe, é minha vizinha, minha professora. Entendam que trazer a informação de Clarissa é importante, mas eu preciso saber... vou reformular aqui. Trazer a citação de Clarissa é importante, mas eu preciso também saber qual é a função de Clarissa no mundo. Entendem? Eu ia falar... lembrei. Olha só. Eu já falei isso aqui na aula passada, ou foi na aula retrasada, não lembro bem, mas eu tenho quase certeza que foi na aula passada. Aqui a gente tem uma citação de Clarissa, né? Vamos ver aqui quantas linhas ocupam isso, né? A gente começa aqui na terceira linha da argumentação e termina 3 linhas depois, né? Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem se lembrar de uma frase ipsis literis
né? Ipsis literis é uma expressão em latim que significa desse jeito, de igual modo. Aí eu pergunto, vou reformular a pergunta. Será que vocês lembram, na hora da produção de texto, diante de tantas pressões que existem, pressão interna, porque você quer se dar bem na prova, pressão externa, várias, né? De amigos, professores, pai, mãe, e pressão do tempo, porque vocês têm de fazer a redação num determinado tempo que dê ainda para se organizar de elaborar de responder as outras questões, caso você prefira fazer a redação primeiro. Voltando para a pergunta, será que vocês se lembram de uma citação tão grande? Enquanto vocês lembram disso, respondem a isso, eu vou ver aqui, ó. Também para mim, Grazi, acho que pelo fato de o período ter ficado muito longo, sim. João, aparentemente Clarice é uma advogada ambientalista, mas até no Google é difícil achar. Ok. Prof, se colocar uma informação e colocar segundo tal empresa, essa forma de mostrar essa certa informação é válida? Com certeza. Agora, essa tal empresa está relacionada ao argumento que você está falando, entende? De acordo com a Apple, as pessoas estão consumindo mais brócolis. Hã? Como assim, né? Entende? Você tem que fazer uma relação que seja objetiva. Vamos lá. Achei parecido com o discurso de artigo científico por conta dessa citação direta. Eu não sei o que é esse jamais, Larissa. Grazi falou, essa pessoa ou é bem envolvida na causa ou fez uma pesquisa fortíssima. Beleza, é uma possibilidade, né? Eu não lembraria, né? Não mesmo. Jamais consegui. Entendi, Larissa. Pois é, então vejam só. Gente, nós cantamos o hino nacional desde criança. E tem muita gente que não sabe a letra completa. Imaginem vocês terem acesso a uma citação que pode ser positiva para vocês e vocês não escrevem a citação do jeito que é. Por isso que eu sugiro a vocês sempre vou sugerir, se você não sabe a frase ipsis literis, não escreva, certo? O que é que eu peço? Eu lembro que Clarissa falou que os recursos podem ficar limitados. Pronto, coloca dessa forma. Segundo Clarissa, da National Geographic, os recursos vão ficar escassos por conta da produção acelerada de consumo. Beleza. Você colocou a mesma ideia que ela teve, mas você não usou a frase do mesmo jeito que ela falou. Entende? E isso é importante para vocês. Eu parei de cantar recentemente porque no IF não pede. Boy, eu já esqueci algumas partes. Eu mesma. Cantar? Você cantava, Grazi? Cantar o hino nacional. Entendi, foi mal. Então, olha só, eu vou ler aqui o último período, como algumas pessoas falaram aí, porque, de fato, o último período está confuso. Até na hora da leitura, eu fiquei um pouco atrapalhado ali para ler para vocês, né? Mas vamos ler aqui o último período, que começa enquanto. Né? Enquanto o compasso da sociedade consumidora continuar a acelerar, o crescimento populacional será um empecilho, visto que as principais práticas de produção que se baseiam em recursos não renováveis e, ainda por cima, são destinados a serem descartados em curto prazo de tempo, gerando cada vez mais rejeitos, vão tentar abastecer a demanda. Percebam que, vou dizer a vocês o que está errado aqui. Enquanto o compasso da sociedade consumidora continua a acelerar, o crescimento será um empecilho. Beleza, o crescimento será um empecilho, consigo entender. Aí a pessoa vai desenvolver, né? Visto que as principais práticas de produção que se baseiam em recursos não renováveis
e, ainda por cima, são destinados... Peraí, Larissa. São destinados a serem descartados em um curto prazo de tempo, né? Veja que a pessoa que quis dar informação demais sobre os recursos não renováveis e essa obsolescência programada, né, que é quando a empresa elabora um produto para criar vícios nele em pouco tempo, né, a duração desse produto vai ser menor, isso vai causar mais impacto no meio ambiente. É bem essa informação que o aluno está querendo dizer. Só que ele está trazendo várias informações ali, e isso fez com que o período ficasse muito longo, o predicado ficasse muito afastado do sujeito, e a gente consegue perceber que isso fica ruim de se ler, entende? Prof, o senhor, eu não sou senhor. O senhor acha que, para uma maior objetividade, devemos evitar os apostos, pelo menos os longos? Acho sim. Veja só, Larissa, se o aposto, imagina só, você fez a leitura, né, daquilo que eu estava explicando, perfeito. O aposto, ele precisa ser objetivo também, certo? Se eu vou falar sobre o... Imagina só, viu, gente? Eu vou falar aqui sobre o ministro da Educação. Aí veja só, de acordo com o novo ministro da Educação, vírgula, cujo diploma de mestrado foi negado pela Universidade Fundação Getúlio Vargas, cujo diploma conseguem perceber? Ai, meu Deus. Travou. Só... Beleza. Voltou, gente? Pronto, eu vou voltar aqui para o exemplo que eu estava dando, certo? Já voltou, né? Olha só o exemplo que eu estou dando. De acordo com o novo ministro da Educação, cujo diploma de doutorado foi negado pela Universidade de Rosário, cujo diploma de mestrado está sendo averiguado pela Fundação Getúlio Vargas, cujo diploma de pós-doutorado foi negado pela Universidade da Alemanha, é uma boa pessoa. Mas percebam que o que eu comecei a falar não tem nada a ver com esse final. Eu comecei assim, ó, de acordo com o novo ministro da Educação. Aí lá no final eu coloquei, é uma boa pessoa, é porque a gente vai se afastando do sujeito, mesmo que estejamos ali escrevendo, as nossas ideias vêm num fluxo muito mais rápido do que o que a mão consegue escrever. Então a gente tem de tentar ser sempre objetivo. Então, em vez de falar sobre cada um dos diplomas rejeitados pelas instituições, eu posso dizer, de acordo com o ministro, o novo ministro da Educação, cujos diplomas foram negados pelas respectivas universidades, não houve plágio na sua tese de mestrado. Pronto. Entende? Mas o que Larissa, acho que foi Larissa quem perguntou aqui, né? Foi, Larissa. O que Larissa perguntou, eu sou totalmente favorável. Que vocês não elaborem apostos gigantescos, certo? Quando você escreve um aposto enorme, normalmente você se afasta um pouco do sujeito. Então, isso não é legal para a produção. Beleza? Vamos aqui para o parágrafo de conclusão.
Evidencia-se, portanto, a necessidade de medidas para garantir uma sociedade sustentável, atendendo às necessidades do consumo humano. Eu acho esse primeiro período essencial em todas as redações. Percebam que a pessoa aqui elaborou um período que dialoga com o que está discutindo a todo tempo. Isso é extremamente importante. Beleza? Por parte de representantes de Estado e ou de organização a nível global, como a ONU, deveriam ser estipuladas leis e regras de limite acerca da consumição, a fim de evitar o déficit de disponibilidade de recursos, além de políticas de conscientização desde a infância sobre a importância do aproveitamento ideal da matéria-prima, ajudando assim ao mundo a chegar a um cada vez mais semelhante modelo ideal de consumo e sustentabilidade. Eu gosto de retomar a contextualização que eu usei na introdução. Perfeito, Lívia. Na hora que você escreveu, que eu olhei ali, eu pensava que tinha travado de novo. Olha só, gente. Contem para mim quantos períodos existem nesse parágrafo. Dois períodos, exatamente. Percebam que o interessante é que vocês parcelem as suas ideias. Exatamente, Grazi. Esse segundo período começa na segunda linha e termina 6 linhas depois, 3, 4, 5, 6 linhas depois. É interessante que nós sejamos objetivos. Veja, a pessoa aqui falou o seguinte, por parte de representantes do Estado e organizações, deveriam ser estipuladas leis e regras de limite acerca da consumição. Beleza. A gente e o que vai fazer. Como vai fazer? Né? Como? Faltou isso daí, faltou essa informação. Já poderia ter colocado ali. Além de políticas de conscientização desde a infância. Eu já falei aqui sobre essa ideia de conscientização. Né? Já falei sobre a ideia de conscientização. Ninguém se conscientiza porque existe uma política de conscientização. Essa política de conscientização vai chegar até mim, né? De que forma? Como eu vou ter acesso a essa política de conscientização? Da forma que está aqui, né? Vai ter uma política de conscientização desde a infância sobre a importância ideal. Beleza, maravilha. Mas como? Né? Só não vai na lei. Então, veja só, eu tenho de ter acesso a essa política de conscientização através de, sei lá, vamos chutar aqui algumas possibilidades. Através de palestras, através de campanhas em redes sociais, campanhas presenciais. Então, eu tenho de ter uma forma de ter acesso a essa campanha de conscientização. Porque, na real, existe alguma campanha de conscientização, alguma política de conscientização, alguma campanha de conscientização. Mas como? Né? Como é que eu vou ter acesso a isso? Eu já falei sobre isso daqui. Beleza? Então, olha só o que de fato eu quero falar sobre esse texto aqui. Ficou curtinho aqui, porque, na verdade, é só isso que eu quero que vocês vejam. No primeiro parágrafo, o aluno falou sobre a ONU, ou seja, a ONU é uma fonte fidedigna, é uma fonte que eu posso citar, certo? Eu vou aqui voltar ao texto para vocês lembrarem. Ops, foi demais. Olha só, o aluno escreveu aqui mostrando que a ONU tem uma decisão ali sobre determinadas coisas, né? E aí, no segundo parágrafo, o aluno faz uso de exemplificação, mais uma vez traz a ideia de fonte fidedigna quando fala sobre o Global Footprint Network. No terceiro parágrafo, aquilo que a gente conversou,
O aluno trouxe uma citação de autoridade, beleza, mas a gente não sabe quem é essa autoridade. E aí, para que essa autoridade fique de fato fidedigna, ou seja, fiel, que a gente pode colocar ali, eu precisaria saber quem é essa pessoa. Ok? E ainda no terceiro parágrafo, segundo parágrafo de argumentação. Só um instante, Jeff. No segundo parágrafo de argumentação, o aluno faz uma argumentação muito boa também quando traz a relação de causa e consequência, né? Mostrando justamente quando deixa eu lembrar aqui, a produção, quando 31 linhas, mostrando aqui a questão da consumo e escassez. Quanto mais se consome, mais escasso fica o meio ambiente, né? Olha só, Jeff fez uma pergunta aqui sobre a quantidade de linhas, né? Partindo da hipótese de que esse texto não caberia em 30 linhas. De fato, eu não conheço a letra da pessoa. A minha letra é bem pequena. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar isso daqui. A minha letra é bem pequena, não sei se vocês conseguem perceber aí. Aqui ela está enorme, mas no geral ela é muito pequenininha, né? Então, quando eu estou escrevendo, eu tento manter objetivas as ideias que eu quero lançar no texto, né? Nesse caso aqui, mas foi eu quem dei esse espaço, sabe? Porque eu precisava organizar aqui de forma que vocês conseguissem ver o texto. Mas olha só, como eu estava falando, tentem ser mais objetivos, porque às vezes, quando vocês estão escrevendo, a mão corre solta e vocês não conseguem colocar isso objetivamente no texto, na redação, tá certo? Beleza? Mas não terminamos a nossa aula. Nós temos aqui uma atividade. Minha cara de mal. Vamos pensar aqui em estratégias argumentativas. Vamos analisar alguns textos. Olha só, alguns textos. Chegou ali a velhinha. Todo mundo conhece essa historinha, né? Todo mundo já torceu pela Branca de Neve. Ou torceram pela bruxa. Chega a bruxa lá na casa da Branca de Neve e ela oferece uma maçã. A Branca de Neve responde, não, obrigada. Chega a serpente, não, obrigada. No terceiro quadrinho, chega um cara e diz assim, ó, com mais R$10 você ganha um celular. No último quadrinho, nós temos aí a bruxa olhando para ele, né? Como quem fez a pergunta, como você conseguiu? Aí ele foi e disse, questão de técnica, né? É exatamente assim, né? A gente cai nas ciladas quando... Jogo de marketing, beleza. Exatamente. A gente cai nas ciladas quando nos oferecem vantagens, né? Nós somos as pessoas que buscam vantagem em tudo. Não sejamos assim, né? Olha só, gente, se nós fôssemos analisar esse texto através da estratégia argumentativa, a gente já poderia perceber que existe argumentação. Vamos lembrar aqui daquela nossa primeira aula, né? Sempre que vou no cinema, a intenção é comprar uma pipoca pequena com um refri P. Acabo indo assistir um filme com um balde de pipoca e um refri G. Então, entendo demais você, né?
Embora eu não tome refrigerante. Mas olha só, entendo demais você, porque eu adoro pipoca também. Aí, às vezes, eu vou comprar pipoca, e acabo levando um balde de pipoca. Mas por quê? Porque as estratégias de marketing fazem com que nós percebamos que nós estamos gastando mais dinheiro comprando um P, que o P é R$ 10 e o G é 12. Né? Aí a gente pensa, nossa, por conta de R$ 2 eu não vou levar o maior? Vou. Aí a gente acaba levando o maior. Só que se a gente vai 5 vezes ao cinema no mês, hipoteticamente, e a gente compra 5 baldes de R$ 12, a gente gastou R$ 10 em vão, porque o de R$ 10 já supria a nossa necessidade. Né? Mas, enfim, não estou aqui para falar sobre contas, né? Eu estou aqui para falar sobre a estratégia do texto. Na nossa primeira aula, eu fiz a distinção entre a argumentação convincente, que é aquela que passa pelo raciocínio lógico, e a argumentação persuasiva. A argumentação persuasiva é aquela que mexe com algum sentimento nosso. Né? Então, o que a gente tem aqui nesse texto é uma argumentação persuasiva. Por isso eu compro uma garrafa de refrigerante 2 litros fora do cinema e faço uma panela de pipoca em casa e levo para o cinema. Perfeito, Cristo. Perfeito, perfeito. Mas vejam, voltando aqui para a análise do texto, o que a gente tem é uma argumentação que passa pelo viés da persuasão, porque mexe com ela é induzida a comprar a maçã, né? Veja que ela vai comprar a maçã. A bruxa ofereceu, a serpente ofereceu e ela não quis, mas associando a ideia de uma necessidade, exatamente, não é nem ganhar, é comprar, associando a uma ideia de necessidade que ela não tem, mas que ela cria para si, aí ela vai e compra aquela maçã, não é? Então, aqui é uma estratégia forçosa do texto, para mostrar que a pessoa pode se valer de qualquer estratégia para conseguir o que quer. Né? Vamos ver aqui esse outro texto. Adoro Calvin. Bem, pai, sua cotação está muito alta esta semana, falou Calvin. E o pai respondeu, fico feliz em saber disso. Os entrevistados acham que você está fazendo um bom trabalho como pai. Na verdade, com um empurrãozinho, sua popularidade pode bater um recorde hoje. Boa tentativa. Vá ajudar sua mãe com a louça. Ai, pai, isso é suicídio. Não. Né? Vamos lá. Existem problematizações a respeito dessa questão de lavar a louça, né? Porque o pai não está lavando a louça, né? Mas, enfim, vamos aqui analisar o que nós temos de texto. Né? Calvin, que é o filho, está ali falando, né, de forma elogiosa, que o pai é bom, que o pai é isso. Só que ele tem uma ideia, né? Exatamente, bajulador. Ele está ali trazendo uma ideia, ele está ali trazendo uma ideia de público, né? Ele diz os entrevistados, mas ele é o filho, ele é o único filho, inclusive, né? E aí ele está trazendo essa ideia elogiosa para fugir de uma obrigação, né? Como a gente consegue perceber, ele tinha de ajudar a mãe com a louça. Mas olha só, é também uma estratégia convincente? Reflete o raciocínio da gente? Será? Pensemos. Calvin deixou de lavar a louça por conta disso? Ou de ajudar a mãe? Não, né? O que a gente tem ali é um elogio, mas elogio não é argumento.
Elogio, muito das vezes, é apenas uma constatação, né? Não é um argumento. Então, pensemos sobre isso. Nossa, ficou ruim aqui, não foi? Mas dá para ler, não dá? Beleza. Olha só. Por que matou essa formiguinha? Que mal ela te fez? É triste, mas alguns bichos a gente tem de matar. E se você não concorda, por que então come frango, peixe, carne? Aí Felipe ficou pensativo, né? E depois ele falou: nós, os bondosos, somos pegos por esses argumentos. E aí, galera? O que vocês acharam disso daí? A formiga não serviu de alimentação. Grazi falou que a gente não, as pessoas que comem carne e que não defendem matar outros insetos, outros bichos, né? São hipócritas. Jefferson está dizendo que a formiga não serviu de alimentação. Poderia ser uma contra-argumentação. Porém, aliás, poderia ser uma argumentação, porém, Mafalda poderia. Boa, Graça. Porque Mafalda poderia, inclusive, contra-argumentar, né? O povo aqui acredita que melhora a vista. Sabe por que as pessoas dizem que formiga melhora a vista? É porque para enxergar uma formiga tem que ter uma boa vista, entende? Ô, piada péssima, Peterson, pelo amor de Deus, tiozão do pavê. Olha só, já vi tomando uma de óculos boa. Olha só, é óbvio que as coisas que eu faço aqui são pensadas. Para trazer essa tirinha, eu queria discutir com vocês veganismo. Alguém sabe o que é veganismo? Beleza. Alguém aqui é vegano? Não, mas está tentando. Ok. Beleza. E aí eu vou trazer um texto sobre veganismo. Aliás, dois textos, certo? O primeiro... Sou vegano não, professor. Beleza. Adson é vegetariano. Um dia a Grazi chega lá. Olha só. Vamos ler esse texto aqui, é um texto bem curtinho, né? Isso aqui é o texto completo. O veganismo tem avançado no mundo todo e isso é percebido em diversos atos. Uma coisa que eu quero que vocês percebam nesse texto é a pontuação, tá bom? Além, obviamente, da ideia discutida. Cada vez mais as pessoas estão procurando por produtos sem insumos de origem animal. Muitos, incluindo a sociedade vegana, veem essa tendência como um indício de que o futuro é vegano. Eu discordo, mas é indiscutível que há uma mudança. Esse texto não é meu, tá, gente? Eu peguei da internet. Primeiro, há a questão da saúde. É de consenso na medicina que o consumo exagerado de carne vermelha está associado a doenças cardiovasculares e outros males. A alta ingestão de proteínas também pode trazer problemas aos rins e fígado. Muitas pessoas estão reduzindo a presença deste tipo de alimento visando a própria saúde. Há também o debate a respeito da preservação. A pecuária é responsável por grande parte do desmatamento e desperdício de água, no geral, mas existem exceções, inclusive carne com selo agroflorestal. E pelas pessoas com maior consciência ambiental, têm reduzido ou eliminado produtos de origem animal de suas dietas, visando contribuir para o meio ambiente. Outro fator que, obviamente, contribui para a mudança de hábito é a preocupação com o bem-estar animal. Vamos discutir isso. Já listei aqui algumas questões envolvidas na criação e abate de animais em geral a esse tipo de informação. Já listei aqui algumas questões envolvidas na criação e abate de animais em geral
e a base mais em geral. E esse tipo de informação acaba sensibilizando o comensal. Eu mesmo parei de consumir ou utilizar em eventos vitelo ou galináceos que não sejam de criação livre, por exemplo. Temos ainda a situação econômica. Carnes de tipos variados têm enfrentado um aumento de preço significativo e não há previsão de recuo. Inevitavelmente, grande parte da população passa a, mesmo que contra a vontade, mudar os hábitos alimentares. Isso somado a uma maior variedade de substitutos da proteína animal chegando aos mercados, até mesmo emulando sua textura e sabor. Concluo deixando também o óbvio. O brasileiro consome, em média, quase o dobro de carne vermelha que deveria por ano, cerca de 39 quilos, quando o recomendado é 26 quilos por ano. E isso considerando que consumimos, além dela, uma quantidade superior de frango, 46 quilos por ano, ao ano. Evidencia que estamos comendo muito mais proteína animal do que o organismo precisa. Beleza, gente? Entenderam o texto? Não tem muita coisa. Podemos usar a existência de testes de toxicidade nocivos aos animais, por exemplo, como incentivo ao veganismo? Entendi, sim. Larissa, existem pessoas veganas que não tomam remédios, né, que são testados em animais. Quando você fala existência de teste de toxicidade nocivos aos animais, pode ser que alguém se sensibilize com essa ideia, né? Reflita sobre essa ideia. Elimina a parte de sensibilizar que eu falei agora. Beleza. Olha só, eu queria discutir com vocês esse texto. Vamos ver aqui. Nós temos um texto que discute o veganismo no mundo, não é? Mas eu pergunto, o autor do texto é vegano? Não é vegano, né? Ele diz que parou de consumir galináceos, né? Mas ele faz... E outra coisa, ele diz que parou de consumir galináceos que não sejam de criação livre. E é isso que eu quero conversar com vocês. Uma pessoa vegana tomaria uma vacina que foi testada inicialmente em animais... Meu Deus, não sei. Dorimen? É interessante a questão da ressalva. Ele discorda, mas admite a existência de posicionamentos diferentes. Isso. Luiz, veja. Eu tenho uma amiga vegana, assim, a pessoa mais vegana que eu conheço, né? Embora eu tenha outras pessoas também. Eu, particularmente, não sou vegano, né? Ela só toma remédio na última, assim, se ela estiver muito, 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 muito mal. Mas, normalmente, ela não toma remédio, porque eles são testados em animais, certo? Mas, acredito que ela tomaria uma vacina, por exemplo, certo? Mas, olha só, gente, o que eu quero discutir aqui são alguns pontos. Inicialmente, ele diz que não concorda que o mundo vai virar vegano. Veganismo é uma filosofia de vida, transcende... Isso! Perfeito, Larissa, exatamente isso. O autor diz que não concorda que o mundo vai se tornar vegano. Beleza. E depois ele começa a mostrar que existe uma diferença, existe uma mudança no mundo, e que ele concorda com essa mudança. Aí ele começa a elencar essas mudanças. Beleza. Só que existe um argumento dele aqui que eu queria discutir com vocês. Domina o assunto, é verdade. Olha só, no quarto parágrafo, ele fala assim... Outro fator que, obviamente, contribui para a mudança de hábito é a preocupação com o bem-estar animal. Tem muita gente que consome carne vermelha que diz assim, não,
Esse daqui foi bem tratado. Esse daqui corria livre nos pastos. Esse daqui tinha música de Vivaldi, né? Música de ópera enquanto dormia, né? Tem essas coisas aí. Mas aí eu quero chegar para vocês com esse outro texto. Vamos ler aqui rapidinho. No seu livro Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas? Uma introdução ao carnismo, ao começar a explicar seu polêmico conceito de carnismo, Melanie Joy nos pede para imaginar a seguinte situação. Imagine que, num jantar de uma reunião de família, a pessoa que está servindo a refeição distribui pratos de carne para as pessoas comerem, incluindo você. Aí você sente água na boca com aquela carne assada no prato, uma vontade forte de comê-la. Comê-la logo. Até que a pessoa diz que se trata de carne de cães da raça Golden Retriever. Como diz a gíria, você imediatamente dá um ré e pensa. Peraí, carne de cachorro? Que maldade fizeram ao matar o cãozinho? Então desiste de comer o bife. A pessoa que distribuiu as carnes na mesa insiste em dizer que é carne de cães criados soltos, muito bem tratados e abatidos com método humanitário, proveniente de uma fazenda de canicultura de corte, com diversos certificados de bem-estar animal. Mesmo assim, você se recusa a comer a carne daqueles cães que foram, segundo você tem convicção, injustificavelmente mortos no matadouro. Nessa cena imaginada, eu vou só até aqui, tá? Tudo uma questão de cultura. Vamos chegar aí. Já comeu, Christy? Vamos chegar aí. Nessa cena imaginada, você não se sentiu à vontade para comer a carne, supostamente de cachorro, nem mesmo depois que disseram que o cão que o forneceu foi bem tratado, numa fazenda bem-estarista. Mas por quê? A resposta é que o bem-estarismo é baseado no especismo, tanto quanto qualquer criação animal denunciada por crueldades chocantes contra seus rebanhos. A saber, o especismo é um preconceito baseado em espécie, que considera todos os animais não humanos moralmente inferiores aos seres humanos e determina que os animais de algumas espécies não humanas são menos inferiores que o de outras. Deixa eu ler aqui. Jefferson disse que já pensou nisso, né, nessa lógica ali. Mãe e pai comeram carne de cachorro. Olha isso. Graziele, é bizarro, né? Quando falam de carne de vaca assim, eu também penso isso. Vamos lá. Luiz falou que é questão de cultura, beleza. Na Índia não se come carne de vaca porque a vaca é um animal sagrado, não é? Mas vamos supor que você está na Índia. Né? A gente tem de trabalhar com algumas possibilidades. Veja, eu não sou vegano, eu só estou tentando trabalhar algumas possibilidades. Você está na Índia. E aí? Não tem carne de vaca. Você está a passeio, né? A passeio é até mais fácil, porque a gente volta para casa mesmo, mas você vai passar uma longa temporada ali. Você vai se adaptar aos costumes dali durante o período que você estiver, né? Beleza, concordo demais. Eu também faria a mesma coisa. Mas você foi para a China, lá tem carne de cachorro. Ou então na Tailândia que tem escorpião. E aí? A gente come ou a gente mantém a nossa cultura brasileira que não aceita comer esse tipo de especiaria? Olha só,
o que o texto continua dizendo, né? Os defensores do bem-estar animal não propõem criar, por exemplo, cães, gatos, chimpanzés, araras e iguanas para consumo de suas carnes, leites, peles, penas e ovos sob condições de bons cuidados. Só fazem essa proposta envolvendo animais de espécies que já são tradicionalmente exploradas pela cultura vigente, né? A gente precisa pensar um pouco sobre essas questões do moralmente aceito, né, desse bem-estarismo, e refletir sobre o nosso posicionamento. Acho que foi Larissa que falou aí, né? O veganismo não é simplesmente a questão de não comer carne, né? O veganismo é uma filosofia de vida, né? Eu posso aderir ou não. Eu, particularmente, não sou vegano, como eu falei para vocês, né? Por enquanto, não tenho essa ideia. Tá aqui, ela disse que transcende a questão alimentar, beleza. Não tenho essa ideia de ser. Escorpião eu tenho medo. Eu teria medo de comer escorpião. Cachorro eu posso até provar. Professor, eu não comeria porque a chance de ter alguma toxina é grande. É uma possibilidade, né? Eu estava vendo um documentário sobre a Islândia, né? E lá eles comem a carne de tubarão, de um tubarão que a carne é muito tóxica, né? Cheia de toxinas, mas aí eles fazem o quê? Eles pegam aquele tubarão, não é esse não? Professor, tem uma animação chamada Parasite The Maxim e faz uma crítica muito válida sobre o papel do ser humano na Terra e como eles se relacionam com as outras espécies. Dá uma olhada, tem Netflix. Eu ainda estou amadurecendo a ideia de ver esse tipo de coisa, porque eu, embora não consuma grandes quantidades de carne vermelha, né, eu tento ser um pouco mais consciente. E aí, se eu olho essas coisas, eu vou ficar sensibilizado e isso não vai ser um raciocínio para mim. Eu vou ficar com dó do bicho, sabe? Essas coisas. E eu prefiro que essa filosofia de vida, como disse Larissa ali, seja através de um raciocínio crítico e não de uma persuasão, sabe? Nossa, tadinho do bichinho, não vou comer. Entende? Mas, como eu estava falando, né, lá na Islândia, eles pegam um tubarão que é muito tóxico, deixam esse tubarão enterrado na areia da praia durante o inverno inteiro, olha isso. Depois eles pegam aquele tubarão que está enterrado e deixam expostos ao ar livre durante 6 meses para daí comer a carne desse tubarão. E aí? É uma carne já livre de toxina, né? Mas é um gosto bem peculiar de podre. Não que eu tenha comido, nunca fui à Islândia, mas é o que eu vi no documentário. Então, assim, eu teria medo dessa carne estar podre. Não, eles inclusive falam que é carne podre de tubarão. Com tanto peixe, vão logo comer carne de tubarão podre. Então, gente, assim, eu estou trazendo esse texto só para que a gente possa refletir um pouco aqui, foi para que nós possamos refletir sobre a... Ai, meu Deus, travou. Voltou. Então, como eu estava dizendo, a ideia é só refletir um pouco sobre esse nosso consumo desenfreado, né? A gente começou a aula, nós começamos a aula hoje conversando sobre consumo e sustentabilidade. E aí eu estou levando para um outro lado do consumismo, que é o consumo exagerado de proteína animal, né? Será que a gente realmente precisa de algumas carnes, né? Não sei nem pronunciar, mas existe uma carne
que chama alguma coisa... esqueci, gente. É uma iguaria francesa que os produtores colocam um funil na boca, né, no bico de uma ave, né, um funil enorme que vai até o fígado, e eles alimentam aquele bicho até o bicho morrer, mas a carne do fígado fica deliciosa. Né? Eu não consigo comer frango sem ele estar quase queimado. Salmonela me assombra. Tradição nordestina, arroz, feijão e carne. Eu também. Minha tradição nordestina é arroz e feijão. Adoro arroz. Quer dizer, minto, adoro feijão. Adoro baião de dois. Gente, é isso. Tá?